Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao 3º Congresso Internacional de Ciência Jurídica, com o tema desta noite, Direito, Inovação e Tecnologia. A organização é da Escola de Direito das Faculdades Londrina, EMAP, Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo Londrina, e o IDCC, o Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. Antes de passar a palavra para o presidente da mesa, o doutor José Ricardo Alvarez Viana, o tema desta noite, deste primeiro painel, é o acesso judicial ao mérito da delação premiada, garantia processual e constitucional. Eu dou início agora aos trabalhos propriamente ditos, passando a palavra para o ministro Nefe Cordeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Nefe Cordeiro, ele tem na trajetória profissional e acadêmica dele, ele foi promotor de justiça, ele foi juiz de direito, sendo aprovado sempre em primeiro lugar, Ministério Público primeiro, juiz de direito terceiro, juiz federal primeiro lugar, ascendeu a carreira da magistratura federal como desembargador federal, não tardou e ascendeu ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça que tem o papel de unificar a legislação federal, de sinalizar quais são os entendimentos, e o ministro já está ali desde 2014, não é, ministro? 2014, e compartilhou comigo que ele está plenamente realizado. Não bastasse isso, ele tem mestrado, doutorado, e mesmo quando era juiz federal, diretor do Fórum de Curitiba, ele cursou Engenharia Civil. Ou seja, não ficou restrito ao direito. Então, é com grande expectativa, é com grande respeito, é com grande admiração que eu passo a palavra ao ministro Nefe Cordeiro para proferir a sua palestra. É uma alegria estar em Londrina, é uma alegria trocar ideias, compartilhar um pouco do nosso direito, das nossas esperanças para um Brasil melhor. Eu venho hoje para trocar ideias sobre um tema que é da moda. Nós estamos em época de colaboração premiada, delação premiada, e vários aspectos estão sendo construídos aos poucos. E o Paraná, então, é o foco do debate atual da colaboração premiada. Eu sou no STJ, por exemplo, relator da Zelotes, que é uma operação mais ou menos equivalente à Lava Jato. Quando surgiu denúncias de corrupção de políticos, no CARF, enfim, em vários órgãos, eu já imaginei, vai ser maior do que a Lava Jato, inclusive com ex-presidentes da República também. Não foi. O grande diferencial foi a colaboração premiada. A Lava Jato de Curitiba investiu na colaboração premiada. A eficiência mostrou ser altíssima. Mas tudo que é eficiente também preocupa. Tortura é eficiente por demais, mas não pode ser usada num Estado democrático de direito. Quem realiza provas num processo que pretende ser contraditório, pretende ter paridade de armas, tem que se preocupar sim com a eficiência. Nós precisamos punir a quem pratica crimes, mas precisamos ter balizas, precisamos ter limites. É essa a discussão, em vários aspectos, que vou tentar resumir no tempo que me propus, a instigar ao debate. Vamos passar. Existe todo um sistema de colaboração na esfera criminal. Não surge, é claro, com a colaboração premiada. O réu pode colaborar desde a confissão, reproduzindo o crime, fazendo entrega de material genético. E isso temos em discussão frequente. Agora, por exemplo, a ideia é ampliar a colheita de material genético para todos os crimes, o que vai dar uma eficiência muito maior, mas também uma invasão muito maior. E precisamos sopesar, então, os limites. Podemos seguir. É uma tendência a colaboração premiada no mundo, não só no Brasil. É recomendada pela Convenção de Palermo, do crime organizado, da corrupção no crime organizado. É recomendada por várias normativas da ONU. E o Brasil é mais um dos sistemas que usa essa forma de facilitar a investigação com a colaboração de um dos acusados. É uma tendência legislativa também que acontece em todo o mundo. Seguindo as recomendações da ONU, o mundo inteiro legisla sobre essa colaboração do acusado.
e que temos no Brasil desde as ordenações filipinas. Já na época do Brasil colônia se dizia, quanto ao crime de lesa majestade, quanto ao rei, e quanto ao que fizer conselho e confederação contra o rei, se logo sem algum espaço e antes que per outrem seja descoberto ele o descobrir, merece perdão. Era a colaboração premiada desde a época do processo inquisitório do Brasil colônia. Isso veio se repetindo em várias legislações posteriores. Nós temos colaboração premiada na lei de tóxicos, nós temos colaboração premiada em sistema financeiro nacional, em várias leis que vieram se sucedendo. Mas sempre apenas uma previsão ou de diminuição de pena, ou do resultado até de perdão, mas sem qualquer regramento previsto. E nisso até o Paraná também foi inovador. O hoje ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele trabalhava numa vara especializada em crimes financeiros na época do Banestado, na época em que se apurou diversas fraudes ocorridas aqui no nosso Banestado. E se fazia já na época colaboração premiada. Na época até se chamava delação premiada. Nada previsto em lei quanto à forma. Os juízes, o Ministério Público e os tribunais tiveram que ir criando a colaboração premiada. E criando de uma forma que acabou até sendo copiada pela lei do crime organizado, que vamos ver na sequência. Mostrando, então, que muitas das ideias tinham coerência, mas se fazia colaboração sem previsão em lei. Hoje, nós já temos vários regramentos previstos, mas muitas omissões, muitas dúvidas ainda presentes. Desta evolução de leis no tempo, alguns critérios sempre se fizeram presentes. Vou destacar alguns só. A voluntariedade, por exemplo. Algumas legislações falam que a colaboração premiada deve ser espontânea, outras que ela deve ser voluntária. O tratamento que a doutrina sempre deu foi admitir que a colaboração premiada não precisa partir do réu, ser espontânea, basta que não seja forçada, basta que não exista coerção. Então, o critério exigido é a voluntariedade e é um critério que vamos discutir à frente. Porque uma das grandes reclamações dos advogados é que se estaria usando novamente da tortura para a colaboração. Tortura pela prisão durante o processo. E isso não pode ocorrer num Estado democrático. O Ministério Público Federal nega. A estatística do Ministério Público é de que 90 e poucos % dos acordos de colaboração foram com réus presos. Desculpe, ao contrário, com réus soltos, para tentar, então, apagar essa ideia de que estaria se usando a prisão preventiva como forma de tortura. Os advogados têm uma outra estatística. De todos os que colaboraram, só um, o Alberto Youssef, ficou preso. Todos os demais foram soltos depois da colaboração. Então, são dois prismas para a mesma situação que, legalmente e moralmente, não pode ser discutida. O Estado não pode praticar crimes a pretexto de eficiência. O Estado não pode buscar justiça a qualquer custo. Eu sempre gosto de repetir, justiça precisa existir no resultado, mas também no meio processual. Na hora em que partimos para uma aventura de fazer justiça no resultado a qualquer custo, fica como eu vi num programa de preparatório, que não era de Londrina, em que me marcou a propaganda. Era algo assim, um folderzinho. Seja você juiz, procurador federal, juiz federal, salve o Brasil. Eu fiquei olhando aquilo, é concurso para Batman? É concurso para que isso? Juiz não vai salvar o Brasil, juiz não vai acabar com a criminalidade, juiz não vai, muitas vezes até, poder condenar pessoas que ele, na sua imaginação, no seu íntimo, até pode imaginar culpadas, se não houverem provas disso. Ao contrário, precisamos todos acreditar que aquele juiz vai se convencer se alguém é culpado e inocente apenas na hora da sentença. Senão, perdemos toda a confiança na imparcialidade da atuação jurisdicional. A regra da utilidade também... Bom, antes ainda, um favor de resultado. Isso é muito interessante porque, por vezes, fica uma sensação na sociedade de que nós estamos dando uma pena menor, fazendo um favor a alguém que deixa de ser bandido pela colaboração premiada. Ao contrário,
Provavelmente essa pessoa está tendo um benefício maior justamente porque está mais enfronhada nas organizações criminosas. O que importa na colaboração premiada é o resultado, não a boa intenção, não a conduta. Se o colaborador tiver uma intenção de tornar-se até santo, quiser fazer toda a colaboração possível, mas não tiver efeito de trazer indicação de outros autores do crime, trazer o produto do crime, trazer prova da estrutura criminosa, ele não terá benefício algum, por melhor que fosse a sua intenção. Ao contrário, ainda que ele assuma perante todos que, na verdade, estava agindo criminosamente e não se arrepende de nada, mas trouxer várias provas, trouxer ajuda para a eficiência da persecução criminal, o resultado será da pena reduzida proporcionalmente a essa colaboração. É um favor de resultado, não de conduta. Ainda a regra da utilidade, que em legislações anteriores havia mais claramente, não agora na lei do crime organizado. A ideia é possível colaboração enquanto for útil. O problema é que nós estamos continuando a criar as balizas da colaboração premiada porque a lei não fez todos os limites. E estamos vendo agora colaborações que estão revelando crimes que não estão no processo. Crimes que, muitas vezes, nem sequer começaram a ser investigados, de pessoas que nem se conhecia. E aí, nós passamos, na verdade, a dar uma arma de eficiência enorme ao Estado, mas extremamente perigosa e sem controle. Porque na hora em que fazemos a colaboração, como era nas leis anteriores, e eu digo ao colaborador, sobre este crime, deste processo, o que é que você tem a falar? Eu garanto utilidade para processar os corréus, eu garanto utilidade até para encontrar alguém que não era réu neste crime. Quando eu deixo o Estado perguntar qualquer crime que você saiba, praticado por qualquer pessoa, se você me trouxer, eu vou diminuir a pena, eu passo a permitir que essa pessoa traga crimes de inimigos, de pessoas que ele quer perseguir, por fatos que ele pode contar parcialmente ou não. E isso não pode acontecer. Na hora em que nós deixamos de investigar o fato para investigar pessoas, transformamos numa espécie de direito penal de autor, nós perdemos a garantia da imparcialidade do Estado. Essa até foi uma das causas que fez a Operação Mãos Limpas na Itália, que é muito lembrada nas nossas operações Lava Jato, é uma das causas que fez ruir a Operação Mãos Limpas na Itália. A população começou a perceber que aquele poder enorme dado à polícia para perseguir mafiosos, daqui a pouco estava sendo usado para perseguir inimigos da polícia, inimigos de alguém que tivesse força no local, ainda que política, ainda que criminosa, e aí a população ficou com medo de ser a próxima vítima dessa persecução sem limites. Esse fator nós ainda não temos limitado na atual organização criminosa. Ao contrário, o que está acontecendo, e vocês estão vendo isso, vou falar de processos que já são públicos, Palocci, vários outros que estão fazendo colaboração, Sérgio Cabral, não estão revelando fatos referentes aos processos específicos aonde está sendo feita a colaboração. Estão revelando fatos criminosos quaisquer, praticados por quaisquer pessoas. Isso vai permitir, volto a dizer, com que se mude uma investigação do fato para a investigação de pessoas e pessoas que se queiram perseguir. Porque, ainda que possa haver uma extrema boa-fé de todos envolvidos, nós temos a admitir que o ser humano é falho. Eu posso ter, sim, um promotor de justiça que queira provas só daquele político que ele não gosta, só daquele crime que ele tem interesse especial em perseguir, deixando outros de lado. E isso não pode acontecer num processo democrático. A jurisprudência que está trazendo, então, esses limites já há muitos anos, dei o exemplo do Banestado, em que não havia nenhuma forma prevista nas leis. Há um perigo que é o elastecimento da prova. Todo meio de prova eficiente tende a ser repetido costumeiramente. Tudo que é muito bom, muito forte, tende a ser ordinarizado. Quando nós tivemos o surgimento da lei que trata da quebra do sigilo telefônico, foi previsto,
e a lei até expressa nesse ponto até hoje, que deveria ser apenas para crimes graves, de reclusão. Não poderia ser a prova inicial, deveria ter alguma investigação antecedente a essa quebra do sigilo, deveria ter prazo. Cada vez mais a jurisprudência foi elastecendo, porque cada vez mais a polícia foi se acostumando a usar a quebra do sigilo telefônico, o Ministério Público também viu a validade, a eficiência dessa prova, e os juízes também não queriam fechar os olhos para provas de culpa que estavam sendo mostradas. O resultado é que aquela prova que era para ser raríssima, a quebra do sigilo telefônico, em crimes gravíssimos, hoje em dia serve até para processo disciplinar, pela teoria da janela quebrada. Já não há mais sigilo, comunico para qualquer ente da administração pública, e eu estou usando quebra do sigilo telefônico para punição disciplinar. Não é nem para crimes leves, é para punição disciplinar. A colaboração premiada corre esse risco também. Em palestra, esse é um tema que eu gosto, volta e meia discuto por esse Brasil. Um advogado, por exemplo, estava comentando 2 experiências que são risíveis, mas horríveis para um processo democrático. O advogado disse a primeira experiência dele: eu tive um processo com 4 corréus, 4 acusados de um crime. 3 fizeram colaboração. Chegava na audiência, 3 confessavam, falavam do crime, imputavam a culpa a todos, e um negava o crime, porque era o único que não tinha feito colaboração. Isso não é lógica de colaboração premiada. A colaboração tem o sentido de buscar aquele elemento da organização menor. Eu vou pegar o motorista para revelar a estrutura criminosa, vou pegar o contador para compreender como acontece o crime. Eu não vou pegar, com o máximo respeito em casos públicos, como aconteceu, 100 diretores da Odebrecht para fazer a colaboração com os 100, pagos pela mesma empresa, com o mesmo escritório de advocacia. Fica altamente indicado o interesse da empresa que todos os 100 colaborassem com a mesma versão. Tanto que já saiu agora notícias de alguns diretores dizendo que não era bem aquilo, que contaram porque aqueles fatos porque foi isso que foi combinado, mas tinham outros fatos, outros diretores que estariam envolvidos. Não é a colaboração criminal, a colaboração premiada, meio ordinário de investigação. Não deve ser. É uma estratégia de defesa também. E cada vez mais comum. Eu conheço alguns advogados criminais que abandonam a causa se houver a colaboração premiada. E até, por exemplo, Cacai, o Técio Lins e Silva, alguns advogados já tradicionais chegam a inscrever no contrato de honorários que, se houver a colaboração, eles saem da causa e não devolvem os honorários, porque o réu já está sabendo disso. Mas são poucos. A grande maioria dos advogados atua na colaboração premiada porque isso é interesse do seu cliente. E a função do advogado é essa, é fazer a melhor defesa possível para o seu cliente. A teoria dos jogos traz muita discussão a respeito, o dilema do prisioneiro, porque o Estado faz um jogo, no fundo, que coloca os agentes isolados, um sabendo da possibilidade do outro delatar, e sabendo que aquele que delatar, ou, dependendo do sistema jurídico, aquele que delatar primeiro é que terá as vantagens, ou pelo menos as vantagens maiores. E aí fica preso naquele dilema: será que eu sou o primeiro, ou eu vou confiar que o meu comparsa também não vai falar e vamos os dois manter o segredo? É uma estratégia. Tanto que alguns advogados dizem que, antigamente, se o réu, ainda não réu, se o autor do crime viesse procurar o advogado dizia: destrua todas as provas do crime. Hoje ele diz: destrua uma parte, a outra a gente guarda para colaboração, para poder negociar. Na lei 12.850, vieram alguns regramentos da organização criminosa. Primeiro, o Supremo já definiu como negócio jurídico, ou seja, há um acordo em que representantes do Estado falam em seu nome para minorar a persecução criminal. Um acordo, tem do outro lado o acusado, representado, assistido por advogado. E diz a lei,
é a parte final que está em itálico. O juiz não participará das negociações, mas a homologará, verificando sua regularidade, o que me parece mais importante, legalidade e voluntariedade. E até hoje, o que nós estamos vendo na colaboração premiada é que, na verdade, os juízes tendem a homologar qualquer acordo que seja feito entre o Ministério Público e o réu, até entre a polícia, conforme entendeu o Supremo, e o réu. E aí nós estamos vendo de tudo. Tem colaboração premiada que deixa o réu com parte do produto do crime. Tem colaboração premiada em que se fala que o réu não vai ser perseguido por qualquer crime até determinada data, crimes que o Estado nem sabe quais são. Ou, pior talvez até, prevendo que nem a família dele será processada. Muitos colaboradores até fizeram ou não fizeram colaboração por isso, inclusive famosos, porque alguns até aceitavam ir para a cadeia, mas não queriam que a esposa fosse para a cadeia, que o filho, o irmão fosse para a cadeia. Então, eles queriam um acordo para não responsabilização de terceiros. É algo que foge a todos os limites do caso penal. Nós estamos falando de crimes não investigados, pessoas não investigadas, fatos conhecidos ou não. Mas estão acontecendo acordos assim. Estão acontecendo acordos que se criam penas. Hoje em dia já virou tradição. Um regime semiaberto diferenciado, regime fechado diferenciado. Regime fechado é prisão, é penitenciária. Regime semiaberto é colônia penal agrícola. Mas não. A pessoa faz o acordo para cumprir essa pena na sua casa. Esse é o regime fechado diferenciado. Regime semiaberto diferenciado. Em tempo certo, em pena exata. Retira-se do juiz a jurisdicionalidade da pena. Não é mais, como a lei prevê, e eu vou até mencionar rapidamente, a lei prevê redução da pena, não lembro, mas de 1/3 a 2/3, e possibilidade de perdão. Não, não é esse o acordo. O acordo é que o réu vai cumprir uma pena de 8 anos e 10 meses, por exemplo, em regime fechado diferenciado, na sua casa. Já vem o Ministério Público, que participou da investigação, que participou do acordo, já fixa a pena. E já começa a execução até. Os acordos mais recentes, de 1 ano, 2 anos para cá, prevêem execução da pena de imediato. E aí vem outro comentário desse advogado numa palestra. Ele agora, à noite, reza para que parte de seus clientes seja condenado. Porque como é que ele vai explicar para um cliente dele que ele aconselhou a fazer o acordo, aconselhou a começar já a cumprir a pena na sua casa, e depois esse cliente pode ser absolvido? Ninguém vai devolver. Ainda que seja um tempo em casa, ninguém vai devolver esse tempo de prisão. E pode acontecer. O réu, isso aconteceu agora, Delcídio do Amaral, outro caso que pode se falar porque tornou-se público. Não houve condenações. O processo pode ter prescrição, pode ter provas ilícitas, pode não ter provas do crime e o réu ser absolvido, mas estava executando pena desde logo. Por isso, me parece que quando a lei prevê que o juiz examinará a legalidade, nós vamos ter que caminhar para um sentido de maior intervenção judicial. E falo isso até no Ministério Público, porque eu preferia que esse controle fosse feito já pelo Ministério Público. Porque, atualmente, Lava Jato, quem faz acordo são forças-tarefas. É um grupo de promotores. E aí, naturalmente, um promotor está fiscalizando ao outro. Mas colaboração premiada não precisa ser feita em colegiado. Pode um promotor de uma comarca isolada fazer um acordo para beneficiar o amigo, para prejudicar o inimigo, e o juiz pode simplesmente homologar esse acordo e aquilo valerá como título executivo judicial. Vai valer aquele acordo realizado e o Estado estará representado por esse promotor. O ideal já seria um controle interno, algo como no Ministério Público Federal, existem as câmaras de revisão e coordenação, ou um conselho superior, ou a Raquel Dodge tentou criar, quase derrubaram a Raquel Dodge há uns 2 meses, 3 meses, polos regionais de Ministério Público, para que alguém faça a revisão, porque o ser humano é falho. Eu não posso confiar que todos os promotores, todos os juízes, todos os advogados do Brasil farão apenas acordos
lícitos, proporcionais, justos. É preciso controle. E se o Ministério Público não faz esse controle, e está se recusando, caberá, infelizmente, talvez até, a intervenção judicial. Por vários aspectos. Na legalidade, quando a lei diz que o juiz vai examinar a legalidade, não me parece possível que a gente faça uma interpretação restritiva. Princípios constitucionais da administração pública vão ser exigidos de todo administrador, de todo representante do Estado. E o promotor de justiça e o juiz agem como representantes do Estado neste acordo. Princípios constitucionais vão se aplicar na colaboração premiada. Princípios jurídicos, inclusive constitucional ou não, proporcionalidade, não aproveitamento da torpeza própria, vão se aplicar também. Regras legais de contratos vão se aplicar. Se eu estou dizendo que a colaboração premiada é um negócio jurídico, eu preciso ter os regramentos do direito civil. Se eu estou dizendo que é um negócio jurídico feito pelo Estado, os regramentos do contrato administrativo. O evento de maneira direta. Então, nesse sentido, eu desfaço a presente mesa, neste momento, convido a fazer parte integrante da mesa o coordenador do curso de Direito, professor Mário César. Até vou aumentar um pouquinho, talvez. Há 15, 20 anos, se você entrasse no judiciário para discutir medicamento, questões referentes ao fornecimento de uma educação mínima de qualidade, até se vai construir uma ponte ou vai fazer uma escola, o judiciário não interferia. Cada vez mais o judiciário está decidindo isto, chegando, por vezes, até a um limite muito questionável, na minha opinião, até ultrapassando o limite do que seria admissível. Mas, porque o judiciário não pode negar respostas à sociedade. Tem um magistrado francês, que eu gosto de citar, que é o Antoine Garapon, que tem um livro, Juiz, o Guardião das Promessas Constitucionais, que me parece trazer bem essa ideia. O juiz é isso, o judiciário é isso, é um guardião das promessas. Nós prometemos dirigir sem estar alcoolizados. Precisamos cumprir isso. Se não cumprirmos isso, vem o juiz e lembra dessa promessa. O Estado promete dar educação, dar saúde. Se não o faz, o judiciário vai lembrá-lo de que é necessário. E assim, cada vez mais, está acontecendo o fenômeno mundial, não é só no Brasil, de uma elevação de poderes enorme no judiciário, chegando ao que se chama da juristocracia, em que os juízes resolvem, por exemplo, como estamos vivendo hoje, resolvem se aborto deve ou não ser crime, se consumir drogas deve ou não ser crimes, se nós vamos reformar um presídio no Rio Grande do Sul ou não, se nós vamos dar medicamentos, terapias experimentais ou não. E o juiz não conhece orçamento. O juiz não conhece, muitas vezes, nem os efeitos das suas decisões concretos na sociedade. Mas é porque o juiz não pode deixar de dar resposta aos reclamos. E isso vai acontecer aqui também. Quando nós tivemos o acordo, só acordos famosos eu estou mencionando, o acordo dos irmãos Batista, Joesley e Wesley Batista, houve uma sensação social de impunidade. Como é que eles não vão ser perseguidos, não vão ser processados, se eles fizeram tantos crimes? Depois acabou até sendo tão grande essa manifestação popular que se aproveitou uma falha acontecida no processo para discutir se esse acordo permanece válido ou não, e o Supremo ainda não resolveu se permanece válido ou não. Mas a sociedade não se conformou com aquele acordo. A sociedade tem o direito, sim, de fiscalizar a todos os poderes. Tem o direito de ser ouvida por todos os poderes. Não que seja a voz a ser seguida para o momento. Eu até costumo dizer que, muitas vezes, como eu disse, sou professor, eu chego na sala de aula e já digo, olha, vocês vão ouvir falar muito mal de mim. Às vezes vão ouvir falar bem. Porque eu não posso julgar pela mídia, eu não posso julgar pelo que quer a sociedade naquele momento. Mas a sociedade é sim censora, é sim fiscal dos poderes constituídos e vai cobrar atuação, inclusive nesse campo da colaboração premiada, como aconteceu neste caso dos irmãos Batista.
A lei, o princípio da legalidade, entrando nos princípios constitucionais rapidamente, que o nosso doutor Fachin é especialista há muitos anos. O princípio da legalidade tem sérias discussões quando nós temos favores não contidos na lei. A lei estabelece quais são os favores. Se estão inventando muito mais. Quando nós temos penas inventadas, não existe regime fechado diferenciado. Não existem algumas penas que estão criando, que parte é em casa, parte é num semiaberto, na sua empresa, estão criando da imaginação. O processo é alterado já com uma execução imediata. Vejam, tem gente executando pena criminal antes de ser denunciado. É uma inversão absurda. Impessoalidade é outro princípio que é seríssimo e corre risco de ser atacado no dia a dia com esse nosso Brasil. Eu volto a dizer, não são só forças-tarefas que atuam. Eu tenho promotor isolado que pode fazer acordo a ser homologado por um juiz isolado. E eu fico imaginando o que pode acontecer neste Brasil quando eu tenho, por exemplo, vou dar também só um caso famoso, juízes como eu não se ofendam, mas tem um juiz, por exemplo, em São Paulo que é famoso pela sua imaginação, que ele dizia, por exemplo, que bater em sogra não era crime. Mandou preso cumprir como pena alternativa frequência à missa, e o preso não era nem católico. Então, imaginação tem para tudo. O ser humano erra. Alguém precisa controlar. E assim como eu estou dando o exemplo de um juiz que ficou famoso pela imaginação, mas não há notícia que tenha sido por má-fé, eu posso ter até a má-fé. Perseguir inimigos, proteger amigos, não temos controle, e isso ajuda a ferir-se a impessoalidade. A moralidade, o agir conforme as normas da instituição e conforme até o desejo do certo da sociedade, isso foi ferido nesse caso, pelo menos entendeu a sociedade, nesse caso dos irmãos Batista, ninguém controlava. Publicidade é um problema seríssimo, porque o Supremo e o STJ continuam entendendo que o acordo de colaboração só interessa a quem dele participa. Ou seja, aquele que colabora, que entrega os outros, e o promotor é que tem acesso. Os delatados não têm acesso a esse acordo de colaboração. E, muitas vezes, eles teriam um interesse concreto e enorme em saber os termos deste acordo. Porque é muito diferente você imaginar que está sendo acusado por alguém de corrupção, em um dia determinado, por um fato determinado, ou saber que aquela pessoa, para falar de você, teve, por exemplo, a oferta da não persecução criminal. Aí o favor é muito maior. É muito perigoso, inclusive, pelo controle. A publicidade existe não apenas para controle das partes, mas especialmente para controle da sociedade. Como é que a sociedade vai controlar acordos que não conhece? O caso dos irmãos Batista ficou famoso, a sociedade reclamou. Mas os acordos por este Brasil não estão sendo divulgados, a não ser quando o juiz ou o ministro levanta o sigilo, ou a não ser quando, talvez seja até pior, alguém vaze. E pior ainda que, muitas vezes, se percebe direcionamento no vazamento, em determinado momento político, direcionado a determinado partido, direcionado a determinada situação, é que vaza, na véspera ou dias antes, alguma informação comprometedora. Fere a impessoalidade e fere o tratamento equânime no processo com igualdade de armas. O próprio ministro Gilmar Mendes recentemente anunciou, os ministros supremos têm essa prerrogativa, ontem queriam me entrevistar para a Lava Jato. Eu falei, não posso, eu sou juiz. Juiz não fala de processo em andamento, a LOMAM, Lei Orgânica da Magistratura, proíbe. Mas ministros do Supremo podem. Então, não é crítica. O ministro Gilmar Mendes é que tem um papel político mais forte também, que não dá para negar. O ministro Gilmar Mendes anunciou, há uns 2, 3 meses, que ele já conversou com o ministro Toffoli, que tem o voto paradigma de colaboração premiada, para pensarem em rever essa questão da publicidade, porque eles já estão chegando à conclusão de que não dá para simplesmente dizer que todos os delatados não podem saber o que falaram deles e quais foram os favores que receberam os delatores em contrapartida.
A eficiência também é princípio constitucional e tem que ser lembrado, sim. A colaboração premiada é extremamente eficiente. Volto a dizer, a Lava Jato de Curitiba, a Lava Jato do Rio agora estão tendo muito resultado de eficiência graças às colaborações premiadas. Vou num ritmo um pouco mais rápido. Precisamos mensurar também princípios como da proporcionalidade, do não aproveitamento da torpeza própria, porque o réu é incentivado a falar tanto de tantos crimes de tantas pessoas que ele pode se sentir também incentivado a mentir. E na Operação Mãos Limpas, novamente da Itália, vários arrependidos depois confessaram que mentiram. Algumas pessoas famosas até se suicidaram e depois se descobriu da inocência das pessoas, porque é claro que quem está preso tem como forte incentivo diminuir um período da pena dizendo algo de alguém. E aí a mentira passa a ser uma opção. As regras do negócio jurídico têm que ser aplicáveis. Por exemplo, objeto lícito. Eu estou falando que estão fazendo acordos em que o réu fica com parte do produto do crime. Isso pode? Produto do crime não é ilícito? Como é que eu estou fazendo acordo sobre uma coisa ilícita? Aí alguns promotores me falam, não, mas é que o Brasil não tem dinheiro para proteção a testemunhas. Nós temos a lei de proteção a testemunhas, mas não temos dinheiro. E aí, se o Estado tivesse que pagar para proteger aquele delator, iria gastar até mais. Então, a gente deixa uma parte do produto do crime. Mas é propriedade ilícita. Pode até ter um símbolo de eficiência, mas é ilícito. Nós temos caracteres do próprio direito administrativo que vão precisar ser lembrados, como o consenso, primeiro requisito. Veja, nós não treinamos no direito para sermos conciliadores. Hoje em dia, felizmente, as faculdades estão abrindo mais ênfase na mediação, na conciliação, mas tem um outro enfoque. Vocês não são treinados a serem comerciantes e vão fazer acordos como o Ministério Público, como comerciantes e, às vezes, até com comerciantes, com pessoas hábeis na negociação. Um promotor que seja muito bom na negociação pode trazer prejuízo ao acusado, e vice-versa. E não pode ser um jogo de simples ganha e perde nessa situação da colaboração premiada. Nós estamos tratando de justiça. Só perceba um detalhe, eu vejo duas formas de favores. Nós temos um favor do juiz, quando a lei prevê o juiz poderá conceder perdão, reduzir até 2/3 a pena. É isso que a lei previu. O que o juiz pode é só isso. Não está falando aqui em regime fechado diferenciado, não está falando em penas concretas. O que a lei pode, o que a lei permite é isso. Reduzir até 2/3, dar penas restritivas ou até o perdão. O que é que pode o promotor, e aí eu já vejo um favor do Ministério Público mesmo, não ofertar a denúncia, deixar de oferecer a denúncia. Então, eu vejo duas categorias bem diferentes. O favor do juiz se refere à dosimetria da pena. Essa é a função do juiz. O favor do Ministério Público se refere à iniciativa da ação penal, não oferece ação penal. E aí, realmente, nós temos as atribuições separadas. Mas não é o que acontece no dia a dia. Eu estou falando para vocês que o promotor faz acordo de pena, pena exata, pena executada de imediato, sem controle nenhum. Há o controle apenas de legalidade do juiz, mas não há um controle fora daquela comarca. O item final ali, aditamentos, é mais um que mostra essa preocupação. O mesmo caso dos irmãos Batista, a Procuradoria da República, a Procuradoria-Geral da República, não admitiu aditamento. Aditamento é uma figura que a gente criou no Brasil. Se você falar nos Estados Unidos, no plea bargain, de aditamento, eles ficam horrorizados. Porque o colaborador se compromete a dizer toda a verdade. Se não disse, o acordo está desfeito. No Brasil, não. O colaborador pode vir e dizer, olha, eu realmente não falei uma parte da verdade, vou falar um pouquinho mais. Dali a mais 1 ano, 2 anos, descobre mais algum fato que ele não falou, realmente tem mais esse. E assim vai se fazendo vários aditamentos. No caso dos irmãos Batista, não se fez. Pode ser até que corretamente, ou não. Mas a minha preocupação é quem controla. Todo poder sem controle gera o abuso. Não existe ser humano que seja
puro de alma e de atos ao ponto de dispensar controles. Serve como prova a colaboração, mas o mais importante é que ela tem que ser corroborada. Isso o Supremo já definiu em várias decisões, o STJ, essa minha turma até ontem, decidiu também isso. Não se admite nem sequer denúncia só pela palavra do colaborador. E mesmo as provas devem ser provas de outra origem, porque senão, por exemplo, tivemos um precedente no Supremo em que o colaborador falava do crime e mostrava como prova a agenda dele, que ele mesmo preencheu, e que não se podia apurar a data de preenchimento. Aí é a mesma origem, não dá para admitir isso como corroboração. Tem que haver uma corroboração independente, isso no plea bargain é bastante discutido, tem bastante tratamento a respeito. Bom, só um detalhe, essa questão da pena concretizada, o único voto, nem foi voto, foi uma decisão, o único que até agora questionou isso foi o ministro Lewandowski. E aí vejam como nós, no fundo, passamos a ter quase uma negociação dentro do judiciário. O ministro Lewandowski usou o argumento que, eu vou até pular, mas Canotilho usou para que Portugal não aceitasse essa homologação dos irmãos Batista, Nuno Brandão, junto no parecer, que é o argumento da jurisdicionalidade da pena, da dosimetria da pena, e também da taxatividade. Está previsto na lei as penas que podem ser aplicadas. Mas aqui o mais importante é, o ministro Lewandowski foi para o lado da jurisdicionalidade. Quem aplica a pena é juiz. Veio a pena concretizada, como acontece em quase todos os acordos. O ministro Lewandowski devolveu. Falou, não, quem aplica a pena é o juiz. Devolva à Procuradoria. Procuradoria-Geral da República agravou, entrou com recurso e depois pensou melhor. Quer saber? Eu vou provocar o Supremo a discutir algo que ninguém está discutindo, só ele discutiu até agora, desistiu do recurso. Fez lá, como a lei previu, um pedido de redução de até 2/3, e aí o ministro Lewandowski homologou. Mas uma hora isso vai precisar ser discutido, porque nós estamos vivendo um processo em que há um perigo enorme de pessoalização, de falta de controle, e um processo que tende a ser agora inquisitório, não na figura do juiz. Não é nada contra o Ministério Público, também fui promotor por pouco tempo, o desembargador Clayton, que tantos anos foi promotor, um brilhante promotor, mas é que o ser humano precisa controle, todos, até o Ministério Público, até a polícia, até o juiz. Esses controles precisam ser feitos já na homologação, porque também não dá para deixarmos para fazer a revisão, como parece que o Supremo quer fazer, no caso dos irmãos Batista, na hora da sentença. Porque daí é uma traição estatal. O Estado promete ao colaborador dar todas aquelas vantagens se ele trouxer tais provas. O colaborador traz as provas. Aí o Estado chega na hora da sentença e fala, não, quer saber melhor? Pensei melhor? Isso é traição. Isso é violar a boa-fé do negócio jurídico e como agente estatal. Não é possível. Enfim, temos muitos pontos ainda sendo discutidos, muitos pontos a serem definidos pela lei ou pela jurisprudência, nessa prova que é eficientíssima e que está, sim, permitindo a punição de pessoas que jamais se imaginaria, descobrindo-se crimes que eram do nosso dia a dia, que a sociedade imaginava, mas não conseguia comprovar. Mas como toda prova, especialmente toda prova invasiva, eficiente, precisa merecer o devido controle e limitações. Meus amigos de Londrina, uma alegria estar com vocês. Eu vou terminar fazendo um convite que é perigoso, mas pela distância acho que é meio seguro. Quem for a Brasília, venha ao meu gabinete. Justiça não tem dinheiro, mas um cafezinho e a vista do Paranoá eu tenho à disposição. Prazer.